A maior flor do mundo, José Saramago. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender, e tenho pena. Além de ser preciso saber escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar, uma maneira muito certa e muito explicada. Uma paciência muito grande, e a mim faltam pelo menos a paciência, do que peço desculpa. Se eu tivesse aquelas qualidades todas, poderia contar com pormenores uma linda história que um dia inventei, mas que, assim como a vão ler, é apenas o resumo de uma história que em 2 palavras se diz. Que me seja desculpada a vaidade se eu até cheguei a pensar que a minha história seria a mais linda de todas as que escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. Há quanto tempo isso vai? Na história que eu quis escrever, mas não escrevi, havia uma aldeia. Agora vão começar a aparecer algumas palavras difíceis, mas quem não souber deve ir no dicionário perguntar ao professor. Não se temam, porém, aqueles que fora das cidades não concebem histórias nem sequer infantis. O meu herói menino tem as suas aventuras aprazadas fora da sossegada terra onde vivem os pais. Suponham que uma irmã, talvez um resto de avós e uma parentela misturada de que não há notícia. Logo na primeira página, sai um menino pelos fundos do quintal e da árvore em árvore, como um pintacilgo, desce ao rio e depois por ela abaixo, naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da infância a todos nos permitiu. Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para adiante começava o planeta Marte, efeito literário de que não tem responsabilidade, mas com que a liberdade do autor acha poder hoje aconchegar a frase. Dali para adiante, para o nosso menino, será só uma pergunta sem literatura. Vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um pouco farto. Tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar direito pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainhas brancas, e outras vezes metendo por bosques de altos freiços onde havia clareiras macias sem rastro de gente ou bicho. E ao redor um silêncio que zumbia, também um calor vegetal, um cheiro de cal sangrado de fresco, como uma veia branca e verde. Oh, que felizia o menino! Andou, foram rareando as árvores. E agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e seco, e no meio dela uma inóspita colina redonda como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir à encosta, e quando chegou lá acima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino a chegou de cansado, e como este menino era especial da história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é da água? Ali no alto nem pinga, cá por baixo só no rio. E esse que longe estava. Não importa. Desce o menino à montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio Nilo, no côncavo das mãos recolhe quanto da água lá cabia, volta ao mundo a atravessar, pela vertente se arrasta. 3 gotas que lá chegaram, bebeu essa flor sedenta, 20 vezes, cá e lá, 100.000 viagens à lua, o sangue nos pés descalços, mas a flor aprumada já dava cheiro no ar, e como se fosse um carvalho, deitava sombra no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas,
E os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido, e não o acharam. Correram todo, já em lágrimas tantas, e era quase sol pôr quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o de fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada, com todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. E essa é a moral da história. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para as crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas. E talvez mais tarde vinham a escrever histórias para as crianças. Quem sabe?